Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Ciências Humanas e Sociais aplicadas para os estudantes do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação. Eu sou a Fernanda Serbeto, sua professora de História. O tema da nossa aula de hoje é sobre as origens dos povos do Brasil. Conteúdo importante para vocês, estudantes do ensino médio. Vamos lá? De acordo com a BNCC, a habilidade que vamos trabalhar visa comparar os significados de território, fronteiras e vazio espacial, temporal e cultural em diferentes sociedades, contextualizando e relativizando visões dualistas, civilização, barbárie, nomadismo, sedentarismo, esclarecimento, obscurantismo, ou o que temos chamado de negacionismo. Cidade, campo, entre outras. E conforme o nosso documento curricular para o ensino médio no estado de Goiás, nós vamos então avaliar as características das inter-relações econômicas entre Goiás e as diferentes regiões do globo, por meio de dados históricos, geográficos e sociológicos, com o intuito de avaliar a participação de Goiás, bem como todo o sertão do Brasil, no contexto econômico, nacional e global. Nosso objeto de conhecimento, a origem dos povos do Brasil. Aqui aparece para nós povos brasileiros e eu já te coloco uma polêmica, um termo interessante para a gente discutir. É prático a gente se referir à origem dos povos brasileiros. Nós, no entanto, é um pouco delicado e complexo a palavra brasileiros. Isso não é dado automaticamente, isso é construído historicamente, geograficamente, culturalmente. E é nesse sentido que vamos aqui trabalhar, no sentido de analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais, identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades e caracterizar as relações de trabalho no Brasil, principalmente quando a gente pensa tudo isso pelo viés da escravidão. Tudo bem? Avançando, veja você a abordagem do Enem em 2021 sobre esse tema, já pensando então no projeto colonizador português sobre os nossos povos aqui, sobre a chegada de outros povos imigrantes vindos até de outros países europeus em busca de riquezas, pensando na escravidão negreira, na escravidão indígena. Olha só, eu, Dom João, pela graça de Deus, faço saber a vossa mercê que me aprouve banir para essa cidade vários ciganos, povos nômades, assim chamados e muitas vezes taxados de maneira xenofóbica e até preconceituosa, não é mesmo? Homens, mulheres e crianças, devido ao seu escandaloso procedimento neste reino, tiveram ordem de seguir em diversos navios destinados a esse porto, e tendo eu proibido por lei recente o uso de sua língua habitual, ordeno a vossa mercê que cumpra essa lei sob ameaça de penalidades, não permitindo que ensinem dita língua a seus filhos, de maneira que daqui por diante o seu uso desapareça, se referindo, portanto, a nômades europeus que muito comumente também vinham para o Brasil no contexto da colonização em busca de um novo lugar, uma reconstrução econômica, familiar, não é mesmo? E quando o rei fala da língua dos ciganos, na verdade seriam várias possibilidades, tendo em vista que muitos deles vêm de regiões longínquas da Europa. Avançando, a ordem emanada do rei, da coroa portuguesa, para a sua colônia americana, o seu superintendente, ao qual então ele se dirige como Vossa Mercê, em 1718, apresentava um tratamento da identidade cultural. Daí a nossa grande questão para esse encontro, né? Pautado em
suprimir formas divergentes de interação social que contrariassem os mandos e desmandos da coroa portuguesa, que iniciou seu projeto colonizador a partir das grandes navegações, que vai ser um tema que vamos detalhar muito em próximas aulas aqui para você, tá? No entanto, é muito relevante a gente pensar o quanto o projeto das grandes navegações, que também vai reunir com grande ênfase a tendência da catequização dos povos, que era uma tendência muito forte da Contra-Reforma a partir da Companhia de Jesus. Então, nesse sentido, a gente contempla uma forte tendência da coroa portuguesa, de portugueses, enfim, que faziam parte da tripulação dessas caravelas. Vimos aqui povos nômades, povos europeus diversos que buscaram, então, estar no Brasil, migrar para o Brasil em busca de uma vida melhor. Vamos ver também aqui a presença dos jesuítas, promovendo, então, o seu projeto catequizador, que é uma forma de dominação, é uma forma de legitimar a invasão portuguesa aos territórios indígenas no território do Brasil, no início do século XVI. E, nesse sentido, a gente percebe aí mais um traço, mais um ramo da formação dos povos do Brasil. E, por um outro lado, legitimar a invasão portuguesa no território do Brasil também significava um mecanismo de favorecer a escravização e o processo de se apossar das terras dos povos indígenas, com muita violência, portanto, de ordem física, com muita violência de ordem cultural, mas exatamente através desse aparato da catequização, promovendo esse processo de aculturação para favorecer a aceitação da figura aqui dos portugueses. Temos até críticas de grandes bandas de rock nacional, por exemplo, da Legião Urbana, em Índios, quando ele então trouxe, né? Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo é três. Seria então o discurso do indígena indignado com o processo da catequização promovido pelos portugueses. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. Sua maldade então deixar um Deus tão triste. Como pode, então, um processo de catequização vir para legitimar tanta violência? E ainda, a economia açucareira, muito responsável, grande responsável pela escravização, principalmente de negros trazidos da África para cá. Por um outro lado, vamos ter grande ênfase também da presença de holandeses em regiões do Nordeste do Brasil, no que se refere à economia açucareira. E vão deixar não só um grande legado financeiro para esse grande negócio, para essa grande commodity agrícola, como também um grande legado cultural. É importante pensar o quanto a figura de Maurício de Nassau foi elementar para a urbanização, para o calçamento das ruas de Recife, por exemplo. Ainda temos que pensar o quanto a mineração também vai favorecer essa vinda de escravos africanos para o Brasil, que vão também contribuir para a nossa estrutura linguística, cultural, até mesmo para o processo de miscigenação. Por um outro lado, como foi que tudo isso começou? Vale lembrar a atuação dos bandeirantes vindos da empobrecida capitania de São Vicente, hoje o rico estado de São Paulo. Curiosa essa dicotomia, não é mesmo? E é justamente o processo de desbravamento do sertão em busca de riquezas e escravização de indígenas promovidos pelos bandeirantes, que vai abrir o sertão do Brasil. Por isso, aparece Goiás nas nossas habilidades, nos nossos objetivos. Isso abrange o Mato Grosso e regiões das Minas Gerais. E, nesse sentido, nós conseguimos aqui sintetizar as origens dos povos do Brasil. E, como aponta o nosso grande historiador da USP, Boris Fausto, na base da sociedade estavam os escravos.
O trabalho mais duro era da mineração, especialmente quando o ouro do leito dos rios escasseou e teve de ser buscado nas galerias subterrâneas, que é uma tendência muito forte de Goiás isso aqui, tá? Doenças como a disenteria, malária, as infecções pulmonares e mortes por acidentes foram comuns. Há estimativas de que a vida útil de um escravo minerador não passava de 7 a 12 anos. Pasmem! Seguidas importações atenderam às necessidades da economia mineira, inclusive no sentido de substituir a mão de obra inutilizada. E o Enem, pensando essa lógica da escravidão, trouxe para nós aqui, em 2021, essa imagem para que pensemos: escravos carregando baldes, provavelmente de madeira desgastada, com fissuras sobre suas cabeças, tá? E esse feitor tem nas mãos um instrumento que possa ameaçar, amedrontar, que possa, então, coagir, constranger os escravos. Esses escravos são escravos urbanos, tá? Muito comuns, então, em regiões próximas a regiões de mineração, bem como no próprio Rio de Janeiro, quando passou a ser capital. Além do fato da gente pensar cidades como Recife, Salvador, desde os tempos coloniais. E, afinal, o que esses escravos carregam aqui? Esses escravos eram coletores dos dejetos das casas. Eles faziam o papel do esgoto. Eles carregavam nesses baldes aquilo que então saía dos corpos humanos. Aquilo que a gente hoje simplesmente clica no botãozinho e dá descarga. Esses escravos tinham esse humilhante, indignificante papel. E não era raro, muitas das vezes, esses baldes racharem, ruírem e mancharem as peles, os corpos desses escravos, com a lama cheia de dejetos que saía desses recipientes. Por isso, muitas das vezes, eles eram apelidados de tigres, não por bravura ou porte físico, mas pela situação humilhante de estarem sujos devido ao trabalho que eles estavam prestando. Tá? O texto 2, a repugnante tarefa de carregar lixo e os dejetos da casa para as praças e praias era geralmente destinada a um único escravo da família ou ao de menor status ou valor. Até entre os escravos havia essa estratificação, acredite. Todas as noites, depois das 10 horas, os escravos, conhecidos popularmente como tigres, levavam tubos e barris de excremento e lixo sobre a cabeça pelas ruas do Rio, se referindo ao Rio de Janeiro. A ação representada na imagem e descrita no texto evidencia uma prática do cotidiano das cidades do Brasil nos séculos XVIII e XIX, caracterizada pela reiteração das hierarquias sociais. O escravo rebaixado, o escravo de pior porte físico no entendimento ali daquela família, era então colocado nessa função tão humilhante, tão degradante, tá? Nosso gabarito, a letra B. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.